Vamos revisar então o ciclo hidrológico e os tipos de chuva. Pessoal, o ciclo hidrológico, né, vocês já estudaram em anos anteriores, a gente já falou também no ano passado, certo? Então vamos dar uma relembrada rápida aqui, tá? Então tudo começa, né, pessoal, com a evaporação, ou seja, né, com a ascendência, né, a subida do vapor de água da superfície dos rios, dos oceanos, né, dos lagos para, né, maiores altitudes, ou seja, através dos raios solares. Né? Então, os raios solares vão aquecer a água na superfície do planeta e vai fazer com que essa água evapore, certo? Também, né, gente, é parte importante aqui a transpiração das plantas, ou seja, a umidade que as plantas liberam pelas folhas, né? Essa umidade também se eleva, né? E junto com a evaporação vai formar as nuvens, né? Ou seja, essa umidade ela vai subir a certa altitude. A gente já viu que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então esse vapor de água chega a uma determinada altitude, perde calor, né? E a água vai condensar. Sofreu o processo de condensação, logo após essa água vai precipitar e vai cair, tá, gente, na forma então de chuva, né, ou em alguns locais na forma de neve, tá? Essa água, gente, que chega até a superfície, ela vai parte dessa água vai infiltrar, né, no solo e vai formar a chamada água subterrânea. Essa água subterrânea vai alimentar novamente os lagos, os rios e parte dela chega também até o oceano, tá? E também nós temos o chamado escoamento superficial, que é a água que escoa pela superfície do terreno e aí chega diretamente nos lagos, nos rios e no oceano, tá, gente? O que vai acontecer então? Isso implica, né, que a água está sempre circulando na natureza. Novamente, né, essa água que chegou aqui, formando, né, então tanto o lago quanto o rio quanto o oceano, novamente ela vai ser aquecida pela radiação solar e vai evaporar novamente, tá, para formar nuvens e dar continuidade então ao ciclo hidrológico. Então é um processo que não cessa nunca. Bom, agora então que nós vimos, né, que as chuvas são parte fundamental, né, do ciclo hidrológico, nós vamos ver os tipos, os diferentes tipos de chuva, tá? Então a primeira é a chuva frontal, certo? Que nós vamos ver aqui. A chuva frontal, gente, é a chuva originada, né, a precipitação originada, então a partir do encontro de duas massas de ar. Então nós temos uma massa de ar fria e uma massa de ar mais quente, tá? A massa de ar frio, ela é mais densa, o ar frio é sempre mais denso, como se fosse, entre aspas, mais pesado que o ar quente, tá? Então esse ar frio ele vem junto ao solo e o ar quente, por ser mais leve, ele vai escorregar, ele vai deslizar sobre esse ar frio, vai se elevar e toda essa umidade contida nesse ar quente, ela vai chegar a determinadas altitudes, né, uma certa altitude, lá em cima a temperatura é mais baixa, essa umidade vai condensar, vai formar nuvens e vai precipitar, bem no contato entre o ar frio e o ar quente. Isso é a frente. Então, gente, a frente fria é essa superfície aqui que vocês estão vendo e que é onde nós vamos ter, né, as chuvas, certo? Então, é típica, né, de regiões em que massas de ar com temperaturas diferentes colidem, né, ocorre a colisão, o choque de massas de ar de temperaturas diferentes. E o exemplo mais típico que nós temos no Brasil é na região sul, então, com a entrada da massa polar atlântica, que vai se chocar, né, com uma massa de ar quente, que vai estar dominando, né, o Brasil. E aí, então, quando a massa de ar frio empurra, ela vence a batalha contra a massa de ar quente, essa massa de ar frio vai, né,
e cruzando por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, às vezes chega no litoral nordestino e às vezes chega até, dependendo, né, se for no inverno, e essa massa de ar frio ela for muito forte, essa MPA, ela vai chegar até a Amazônia, certo, gente? Então, chuva frontal deriva, né, do contato de duas massas de ar com características muito diferentes, né? Principalmente de temperaturas diferentes, certo, gente? Próxima é a chuva convectiva, tá? A chuva convectiva, gente, é caracterizada, né, pela ascendência, ou seja, pela subida do ar quente. Então, nós temos aqui, o próprio nome está dizendo, vocês lembram das correntes de convecção, né? Já falamos várias vezes sobre isso. Então, as correntes de convecção, elas, né, servem, né, tanto para líquidos, né, quanto para gases. Faz com que, no caso de gases aqui, né, estamos falando de gases, esse ar quente, ele se eleva, tá? Porque nós temos uma redução da pressão aqui na superfície, então a pressão fica baixa, o ar quente se eleva, chega a determinadas altitudes, como a gente já falou, né? Lá em cima é mais frio, a umidade vai condensar, vai formar nuvens e vai precipitar, vai chover. Esse tipo de chuva, gente, é característico da região amazônica, tá? Por exemplo, através do encontro dos ventos alísios, alísios de sudeste com os alísios de nordeste, tá? Vão, né, formar uma grande zona de umidade. Essa umidade ela vai evaporar, vai formar nuvens, então e vai chover, tá? Então, típico da região amazônica, tá, gente? A umidade, né, da floresta, né, dos rios, tudo isso contribui para que ocorra a evaporação, né, desse ar, que esse ar, né, devido ao calor, a pressão fica baixa, então esse ar se eleva e vai formar nuvens, certo? E vai chover. Então tem regiões da Amazônia que chove todos os dias. Esse processo ele começa a ocorrer desde do nascer do sol, né? Chega lá por 4, 5 horas da tarde, né? Já evaporou o suficiente para formar, né, densas camadas de nuvem e aí, então, precipita, acaba chovendo, tá, gente? Então, essa é a chuva convectiva. Pode ocorrer em outras regiões do país? Pode, tá, pessoal? Mas ela não é dominante. As chuvas frontais são, né, responsáveis por 99% das chuvas no Rio Grande do Sul, tá? Mas nós podemos, por exemplo, ter no verão um pouquinho, né, menos de 1%, por exemplo, de chuvas convectivas. Sabe quando fica muito, muito quente e aí vem aquele pancadão de chuva, logo depois já abre sol e continua aquele calor, né, aquela sensação de abafamento? Foi uma chuva convectiva, mas, né, ela é muito, muito, muito pequena, certo? Mas pode acontecer em outras regiões do país, principalmente nas grandes cidades, principalmente pelo calor, né, que ocorre no centro da cidade, tá? Então, um calor muito grande, né, faz com que a umidade evapore e forme nuvens. Mas ela é típica, gente, ela é dominante, ela ocorre principalmente na região amazônica. O outro tipo de chuva, tá, são as chuvas orográficas, né? Como a gente já falou, oro significa relevo, tá, gente? Então, são chuvas de relevo, ou seja, né, são chuvas ocasionadas, então, por influência do relevo. Como que funciona? Então, nós temos uma massa de ar que se desloca do oceano em direção ao continente. Essa massa de ar encontra uma barreira orográfica, pode ser um planalto, uma chapada, ou até uma montanha mesmo, tá? Quando ela encontra essa barreira, ela se eleva para transpor essa barreira. No momento que essa massa de ar úmida se eleva para transpor a barreira, ela vai, né, aumentar a sua altitude. O que acontece quando aumenta a altitude? Diminui a temperatura. Quando diminui a temperatura, a umidade, o vapor de água, ele condensa. E aí precipita, gente, ó, sempre do lado do oceano, na chamada vertente a barlavento. Barlavento é o lado do oceano, tá? É o lado úmido. Para o outro lado, vai passar somente o vento quente, né? O que precipita e forma nuvens é a umidade,
certo? O vento, ele continua, só que agora esse vento, ele é seco, tá? Então esse vento seco vai passar para o outro lado, mas, né, não vai causar mais chuva, porque a chuva ficou toda do lado do oceano. Tá bem, gente? Então o lado que não tem chuva, que só tem o vento, a gente chama de só tá vento, certo? Só tem vento, tá? E o lado sem chuva, né? Isso, em algumas regiões, né, pode ocasionar até um deserto, né, na vertente a só tá vento. Esse processo aqui, gente, ele não é o único causador, mas ele influencia para o semiárido nordestino, tá? Então, a Chapada da Borborema, ela faz esse processo aqui de barrar os ventos, né, vindo do oceano, principalmente aqui, gente, os ventos alísios de sudeste, tá, derivados da EMTA. Então ela barra os ventos e aí para o lado, né, para o interior do Nordeste, né, para o semiárido nordestino, passa somente o vento quente e seco. Por isso que ajuda a intensificar o fenômeno da seca, mas não é o único, certo? Tem a ver também com a zecite, né, gente? Que a gente já falou sobre isso. A zecite no verão, ela se afasta, no inverno, ela se afasta da região, né, do semiárido nordestino e vai em direção ao hemisfério norte e não joga os ventos úmidos lá também, tá? Mas esse processo aqui da chuva orográfica também ajuda a influenciar para a seca, né, no interior do Nordeste, certo, pessoal? Então, tá aqui, né, os 3 tipos de chuva. E agora vamos fazer uma questão para nós encerrar. Vamos lá, então. Uma notícia, tá, que saiu no jornal. Nova frente fria trará chuva e frio para as regiões produtoras, né? Produtoras, regiões agrícolas, né? Do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, neste fim de semana. As temperaturas podem atingir os menores índices do ano. Ou seja, gente, ó, vai chover, tá dizendo que essa frente fria vai causar chuva e também depois, ó, vai fazer com que as temperaturas baixem, ou seja, vai trazer frio. Essa manchete do dia 24 de maio, gente, ó, maio, nós já estamos indo para junho, ou seja, em direção ao inverno. Comum nos sites de previsão de tempo, trata de um fenômeno típico do inverno brasileiro e que afeta principalmente o centro-sul. Então, assinale a alternativa que explica corretamente esse processo. Então, é o encontro da massa equatorial atlântica com a massa tropical continental? Não tem nada a ver, né, gente? A MTA, a massa equatorial atlântica, a MEA, né, a massa equatorial atlântica, atua lá na região norte e nordeste do Brasil, tá? Não tem nada a ver, né, gente? As barreiras orográficas, letra B, as barreiras orográficas da Serra do Mar direcionam as massas úmidas dos polos, produzindo chuvas de relevo? Não é isso que está falando, tá, pessoal? Está falando em chuva e depois em redução, né, abaixamento das temperaturas. Letra C, o frio é causado pela massa polar, ó, de origem patagônica. Ela passa pela Patagônia, tá? Depois de sua passagem, o tempo fica úmido e ameno. Ameno, gente, quer dizer que não é nem frio nem quente. Não sei, porque está falando aqui que vai fazer com que as temperaturas baixem. Vamos lá. Envolve a chegada de uma massa de ar polar que se encontra com o ar mais quente. Ó, perfeito. Uma massa de ar polar que se encontra com o ar mais quente, ou seja, vai causar chuvas, tá? Que tipo de chuva? Frontal. Perfeito, gente. E depois que a chuva passa, sobra o quê? Sobra somente a massa polar, tá? Sobra o vento gelado da massa polar. Por isso que as temperaturas baixam, como está dizendo ali, ó. Atingir as menores temperaturas do ano, tá, gente? E letra E, são chuvas causadas pela zona de convergência do Equador, tá falando da zecite, e pelo encontro dos ventos alísios da região sul. Não, tá, gente? Não tem nada a ver, tá? Tá completamente errado essa alternativa aqui, tá? Não tem nada a ver com a zecite. Então é a letra D, tá, pessoal? Então, encerramos aqui os tipos de chuva.